Oi, gente. Boa tarde a todos e todas. Já estamos aqui no ar, transmitindo pelo canal do Ministério do Meio Ambiente no YouTube. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas na segunda oficina virtual de construção do processo participativo do Planal, que é o Plano Nacional de Arborização Urbana. Eu sou Marília Israel, sou coordenadora técnica regional no ICLEI América do Sul e vou fazer a mediação do nosso evento de hoje. Primeiro, queria agradecer muito quem está acompanhando através do YouTube, a presença dos nossos palestrantes também, e ressaltar a importância da representação das instituições que a gente tem, dos nossos parceiros aqui junto com a gente. Então, queria agradecer primeiro a SBAL, a ANAMA, a ABEMA e o Instituto Árvores Vivas. Aos poucos eu vou chamando aí o nome de cada um. E queria informar também que, infelizmente, o senhor Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, que faria uma fala hoje com a gente, foi chamado para acompanhar a ministra Marina Silva, né, que é ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima na Casa Civil e não vai conseguir vir. Então, ele pediu desculpas pela ausência. Para abrir o nosso evento, eu quero convidar o senhor Adalberto Maluf, que é secretário nacional de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Por favor, senhor Adalberto. Olá, boa tarde a todas e todas. Queria agradecer o ICLEI, aqui todos os nossos parceiros, né, por esse dia tão importante. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos veem online agora, os que vão ver depois, nessa importante oficina, a segunda oficina virtual do processo de construção participativa do Plano Nacional de Arborização Urbana. Né? A gente começa aqui com a Semana do Meio Ambiente, hoje já teremos alguns anúncios importantes. No dia 5 no Dia do Meio Ambiente também outros anúncios importantes. Então, é muito bom ver finalmente o Plano Nacional de Arborização ganhando vida, né? Essa que é certamente uma das políticas públicas mais importantes para o contexto de eventos extremos, aquecimento, ilhas de calor, né? Desertificação, esse processo que a gente vê as nossas cidades sofrendo bastante. Então, acho que é muito importante a gente debater o meio ambiente urbano, a arborização e seu papel no processo de resiliência e adaptação. Esse processo de construção participativa, né, é coordenado aqui pelo MMA, mas ele faz parte do programa Cidades Verdes Resilientes, junto com o Ministério das Cidades, Ministério de Ciência e Tecnologia. São 98 instituições parceiras nesse processo. Né? Eu acho que a oficina de hoje é parte desse processo que tem tanto questões, oportunidades virtuais, alguns eventos presenciais, começando por Campinas, né, que vai ser a primeira oficina presencial, representando a região sudeste. E basicamente a ideia é levar o plano, né, levar a arborização urbana a um novo patamar, né, tendo uma visão um pouco mais estratégica do Brasil, claro que potencializando as ações já feitas por vários grupos, setores, né, ações realizadas por municípios, por grupos de municípios, consórcios, regiões metropolitanas, estados, em especial pela sociedade civil. A sociedade civil tem já uma liderança muito grande nesse tema. Mas é claro que o plano tem também esse objetivo de fortalecer a interconexão entre todos os atores, a parceria entre o governo federal e os demais atores, né, assumindo essa corresponsabilidade do tema, quase que uma coordenação nacional desse processo, para a gente identificar as necessidades, as lacunas de atuação, definir as responsabilidades para os atores do Cisnama, né, o que que o federal faz, o que que o estadual faz, o que que os municipais. Estamos também na regulamentação da lei que fala do uso de recursos das multas municipais para arborização. Então, hoje a gente tem vários parceiros, né, que vão estar nesse dia. Só destacar aqui o ICLEI, a SBAL, a NAMA, a BEMA, a IBAMA, tantos parceiros nesse processo, né, que nos ajudam. O CONAMA, né, que a gente tem representantes também do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, a arborização urbana certamente ela é fundamental para melhorar a qualidade de vida, a saúde, né? Não só a questão do calor, da poluição,
mas também o próprio prazer de desfrutar as cidades, né? Quem vive em cidade arborizada sabe como é, não só pela questão dos serviços ecossistêmicos, mas pela questão visual, né? A diminuição da temperatura, é muito mais agradável você morar numa área arborizada. Nós sabemos que as cidades inventam muitos desafios, né? Isso está potencializado muito nos últimos anos pela degradação ambiental, pela mudança do clima, a poluição, o calor excesso, as chuvas cada vez mais intensas, né? Os deslizamentos, inundações. E ao mesmo tempo a gente vive essa dicotomia das maiores estiagens e secas da história, ao mesmo tempo grandes inundações. Então, a questão climática, infelizmente, traz desafios muito grandes e a gente acredita muito que a arborização é uma das principais ações do ponto de vista de adaptação baseada no ecossistema, né, as soluções baseadas na natureza, para a gente enfrentar esse desafio, trazendo não só os benefícios ambientais, climáticos, econômicos e sociais, mas em especial valorizando os serviços ecossistêmicos que a arborização presta para todos nós. Por isso a minha felicidade de estar aqui nesse segundo painel e essa oficina, e espero que a gente consiga, nesse processo construtivo, ter um bom plano que possa ser implementado por todos os atores, e fico muito feliz aqui do MMA estar junto com todos esses atores nesse processo. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, senhor Adalberto, pelas palavras. Agradecer também pela presença. E para dar continuidade às nossas falas de abertura, eu queria convidar o senhor Rodrigo Perpétuo, que é secretário executivo do ICLEI América do Sul, para falar suas palavras de abertura. Bem-vindo. Obrigado, Marília. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o secretário Adalberto Maluf, agradecer pela confiança no trabalho do ICLEI, pedir que leve o nosso abraço à ministra Marina Silva, que deu a determinação para que esse processo do Plano Nacional de Arborização pudesse vir à tona, cumprimentar os parceiros desse plano, saudar, portanto, a SBAL, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, a ANAMA, a ABEMA, os órgãos representativos que nos acompanham nessa jornada de edificação do Plano Nacional de Arborização Urbana. Dizer que nós temos muito apreço e zelo por esse processo participativo. Essa oficina é uma das etapas de participação social e coletiva para a edificação do plano. Nós vamos ter 5 oficinas presenciais, como o Adalberto já referenciava, instrumentos de participação que estão também nos canais e nos sites, tanto do Ministério do Meio Ambiente como da REDUS, que é a Rede de Desenvolvimento Urbano Sustentável, e reafirmar as palavras do secretário Adalberto, né? Talvez adicionando 1 ou 2 pontos. O primeiro ponto a adicionar é exatamente o exercício daquilo que o governo brasileiro colocou na sua contribuição nacionalmente determinada, que é o federalismo climático, né? Nesse caso, o federalismo ambiental, a partir dessa organização de diretrizes nacionais, de uma legislação específica que, de fato, consiga potencializar as ações dos estados e dos municípios em comum acordo e coerência com as diretrizes do governo federal para as políticas regionais, ou seja, estaduais e municipais de arborização urbana. Em segundo lugar, dizer do vínculo dessa agenda com a questão da justiça ambiental. Se nós observarmos as grandes cidades e as cidades médias, nós vamos ver que nós vamos ter vazios de arborização, especialmente nas áreas mais pobres dessas cidades. Portanto, o plano certamente vai trazer diretrizes para equalização do direito ao meio ambiente, também na perspectiva da justiça ambiental e de uma equalização do acesso a áreas urbanizadas nas cidades. O terceiro, reafirmar a importância da arborização urbana na provisão de serviços ecossistêmicos como um todo, serviços ecossistêmicos na provisão de água, por exemplo, como o secretário Adalberto ressaltou, serviços ecossistêmicos na provisão de matéria-prima, como é o caso, serviços ecossistêmicos na provisão também da regulação microclimática nos ambientes urbanos e, é claro, a perspectiva do bem-estar que toda a área verde provoca e permite ao cidadão que frequenta esse ambiente. A agenda ambiental, caros amigos, caras amigas, é uma agenda que cada vez mais se integra
as dinâmicas econômico e sociais das cidades. Nesse caso, particularmente afeta a saúde das pessoas e, portanto, pode economizar realmente muitos investimentos em relação à saúde e afeta também a qualidade de vida nas cidades, portanto, ajuda na atração de eventos, atração de investimentos, de atividades turísticas e atividades que podem ser conciliadas com a conservação. E, por fim, certamente o plano trará também diretrizes para a restauração de áreas degradadas, que estão tanto nas regiões urbanas como nas regiões que circundam as áreas metropolitanas e que precisam de uma atenção também para retomar a sua qualidade ambiental e oferecer também de forma complementar essa conectividade ecológica e agroecológica que uma boa política de arborização pode oferecer. No mais, eu quero parabenizar as equipes envolvidas nesse trabalho, um trabalho intenso, as equipes do Ministério do Meio Ambiente, nas pessoas do Maurício Guerra e da Jennifer Vieser, as equipes do ICLEI, nas pessoas da Marília, da Léa e da Luísa, e nas figuras dessas pessoas, todos aqueles que estão trabalhando arduamente para que a gente possa ter, ao final desse processo, um plano que, como o secretário Adalberto referenciou, se torne referência internacional, um paradigma internacional da prática do federalismo ambiental. Muito obrigado e boa sessão a todos. Muitíssimo obrigado pelas palavras, Rodrigo. Gostaria de convidar a nossa palestrante principal do dia, que será a Juliana Gatti Rodrigues. A Juliana é mestre em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, com 20 anos de atuação em práticas de arborização urbana, é fundadora do Instituto Árvores Vivas, representa a Coalizão Clima, Crianças e Adolescentes como conselheira do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, e é membro do Comitê Gestor do Programa Cidades Verdes Resilientes. Sua participação estende-se a conselhos estaduais, municipais e diversas redes nacionais e internacionais. E ela vai falar um pouquinho sobre a arborização urbana, quais são as oportunidades para essa integração multissetorial e o engajamento social. Então, por favor, Juliana, fique à vontade. Boa tarde a todas e todos presentes aqui que estão nos assistindo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da perspectiva da multissetorialidade, de como bem falaram o secretário Adalberto, o Rodrigo, a respeito dos impactos e dos benefícios da gente fazer investimentos massivos e prioritários na arborização urbana, trazendo aí benefícios em todas as áreas da nossa vida. Quero agradecer muito ao Ministério do Meio Ambiente, toda a equipe do Ministério que organizou essa sessão, que tem organizado de forma tão competente, tão efetiva, as oficinas do Plano Nacional de Arborização Urbana, toda a equipe aqui presente também do ICLEI, da SBAL, todas as pessoas que têm contribuído efetivamente para que esse plano ele seja implementado com sucesso em todas as nossas mais de 5.000 cidades, né, e tenham uma orientação, um caminho aí para construir os seus planos e para implementar estratégias eficientes de arborização urbana nas cidades. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E aí eu faço a abertura da minha fala, trazendo, né, nessa Semana Mundial do Meio Ambiente, que todos os anos, né, nos promove, nos propicia a oportunidade da gente refletir sobre a qualidade das relações que a gente está estabelecendo com os nossos biomas, com o equilíbrio ecológico nas cidades onde a gente vive, sabendo que, né, temos aí mais de 85% da população brasileira vivendo nos centros urbanos, né, uma porcentagem da população que hoje nesses lugares onde as cidades foram estabelecidas, antes, né, deles serem esses centros urbanos, essa infraestrutura que acolhe, né, a vida de tantas pessoas da população brasileira, elas eram centros, eram espaços ocupados pela rica diversidade dos nossos biomas brasileiros, com todas as suas características de fisionomia, com o Brasil sendo esse hotspot, né, de biodiversidade,
com toda a riqueza de flora, de fauna, as interações ecológicas, o equilíbrio ecossistêmico nos sistemas naturais, acesso à água potável e numa condição climática estabelecida, equilibrada, que propiciou, né, a prosperidade, o encaminhamento, a estruturação das cidades como a gente conhece hoje. Mas nesse processo a gente perdeu um pouquinho das medidas. Então eu faço as imagens, né, de abertura aqui da minha apresentação serem imagens de algumas das árvores que não estão nos centros da cidade, mas são árvores que detêm em sua história de vida, como patrimônio ambiental, cultural, histórico, biogeográfico do nosso país, detêm em si a memória. Então aqui é uma parte, né, uma visão do tronco do pau-brasil mais antigo que a gente tem, né, mapeado, identificado no nosso país, que fica na região do sul da Bahia, protegido por uma unidade, né, de conservação. E depois eu também mostro para vocês uma das árvores não mais antigas possivelmente, mas também a maior árvore já mapeada no Brasil, né, um angelim que fica na região amazônica. E por último, aqui uma imagem do estado de São Paulo, do Jequitibá rosa, que vive na unidade no Parque Estadual do Vassununga, próximo a Ribeirão Preto. Então, essas árvores, elas representam como guardiões, como mestras, nos inspiram, né, a relembrar, a ter um ponto de referência, de reconexão para aquilo que um dia foi a prosperidade, o equilíbrio ambiental pleno dos biomas e da nossa qualidade patrimonial ambiental do país. E o ponto de partida da minha fala é muito essa relação de sermos natureza. E a gente esquece esse processo. E quando a gente quer falar de participação social, oportunidades multissetoriais dentro do processo de arborização urbana, é importante que a gente volte um pouco o olhar para a essência natural do próprio ser humano, que muitas vezes nos centros urbanos, nas cidades, perde essa relação por conta do ritmo de vida acelerado, por conta do tipo de infraestrutura mais cinza do que verde, né, que a gente entra em contato, por conta dos fluxos de mobilidade muito menos ativos, né? A gente anda menos a pé, a gente usa menos os modais de bicicleta ou até mesmo o transporte coletivo, né, predominando aí os transportes, e a gente construiu dessa forma uma realidade apartada, fragmentada, dissociada. E a gente esquece que a gente é muito parecido, né, com os fluxos das águas, o nosso sistema circulatório aqui como uma imagem símbolo, né, lembrando também o padrão das bacias hidrográficas, das nervuras de uma folha, dos galhos de uma árvore. Então a gente tem essa essência natural dentro de nós e a gente precisa construir caminhos para resgatar esse valor de conexão e de essência natural. Um vídeo que a NASA soltou recentemente, ele fez essa imagem de satélite que capta a fluorescência de maneira fluorescente, a fotossíntese, né? Então, são as árvores, as florestas, as áreas florestadas do nosso planeta que criam um tipo de pulsação, mostrando de alguma maneira o entendimento de que o planeta Terra, como um grande organismo vivo, depende, né, dessas florestas, dessas áreas naturais protegidas e conservadas para que a gente consiga ter um equilíbrio de vida. E esse saber, essa relação de sermos um com a natureza, ela não é novidade, né? Ela está aí e é cultivada e é mantida, preservada, cuidada como sagrado pela visão ancestral dos povos originários, também pelas comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, né? Então aqui trouxe alguns nomes de referência que com certeza todos vocês sabem, mas também aí com os naturalistas, né? Vem uma visão da biogeografia, do entendimento dos sistemas naturais conectados por suas características geográficas, ecológicas, de diversidade de espécies. Sendo aí também um nome de referência que eu coloco aqui para gente, John Muir, né, que influencia o conceito de biocentrismo e vai atuar diretamente no conservacionismo moderno, criando as primeiras áreas protegidas dos Estados Unidos, né, enfim, e ele ali tem um impacto muito forte nesse tipo de política pública que vai se espalhar, né, por outros países. A hipótese de Gaia, na visão desse planeta vivo que é estabelecido por Lovelock, depois, ecologia profunda, que é essa relação íntima que eu estou falando para vocês, muito trabalhada por Arnes Naess,
e a visão de biofilia, que hoje é muito aplicada nas estratégias de soluções baseadas na natureza também, mas antes disso, esse conceito de que a gente é natureza, que a gente tem um ímpeto de se conectar com a natureza, muito trabalhado por Erich Fromm, que é um psicanalista, e também por Edward Wilson, que é um entomologista. Eles dois, né, trabalharam esse conceito da biofilia como bases, né, filosóficas dessa relação íntima que nós já temos e somos, né, de natureza. E por último, eu trago aqui a ecologia social, que olha, né, essas relações que a gente tem que estabelecer para um benefício do planeta, um benefício natural é um benefício nosso, é como se fôssemos um espelho, né? O que a gente inflige ao mundo externo, o interno é o que a gente faz ao mundo externo. E aqui, para lembrar nesse processo nosso, a gente teve realmente uma degradação ambiental, olhando de baixo para cima na imagem da esquerda, como foi mudando a nossa relação com esse espaço, e a imagem da direita ela traz um exemplo dessa renovação de oportunidades e criações, né, de visões de resgate de uma relação mais equilibrada, mais harmoniosa com o valor cultural, ambiental dos territórios. E aqui é uma imagem que é estabelecida pela prática de permacultura. Então, a gente já tem estratégias, a gente sabe, né, olhando para o ambiente natural, como regenerar os espaços das cidades onde a gente vive e que a gente está enfrentando tantas dificuldades assim para as questões de equilíbrio e de justiça ambiental, como foi bem colocado nas falas iniciais. Então, o que eu disse é isso. Na relação social que a gente promove por meio da arborização de um resgate dessa participação social, a gente também atuando de maneira intersetorial, a gente vai melhorar esse tratamento que a gente dá uns aos outros, a gente vai resgatar o respeito, o cuidado, o carinho, o encantamento, o maravilhamento, com todas essas diversidades de espécies nos diversos territórios e biomas que a gente tem no nosso país, para viver e criar uma relação mais equilibrada, mais saudável, mais positiva, mais próspera. E a arborização urbana ela é uma das melhores estratégias para isso, como eu vou dizer para vocês. Só para resgatar um pouquinho da Agenda 2030, é importante que aqui tem uma teoria dentro dos ODS que mostra que para a gente ter uma prosperidade das condições econômicas, da sociedade, em todas as suas áreas, a gente precisa primeiro trabalhar a base, que é a qualidade ambiental da biosfera, né? Então, eles organizaram essa proposta de visão dos ODS de uma maneira integrada e reunida para funcionar somente e com grande foco no estabelecimento de parcerias. Por isso que a participação social e a multissetorialidade, ela é essencial para que a gente consiga caminhar na direção do atingimento das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a gente sabe, né, que as nossas cidades, elas não têm oferecido de uma maneira igualitária e justa os caminhos de infraestrutura verde, né, de soluções baseadas na natureza, de áreas arborizadas, de parques acessíveis para todas as pessoas. As nossas cidades, na sua maioria, elas têm causado aí impactos na poluição, severo impacto em poluição na água, muita poluição sonora, poluição do ar, né, inúmeros impactos na saúde da população que vive nesses centros urbanos. E aí, para trazer um pouquinho, né, dos exemplos dos determinantes ecológicos para a saúde, é importante que a gente mostre que o ser humano tem causado a falta de acesso a recursos, né, para a população quando a gente muda o tipo de uso do solo. A gente tem causado, com as nossas práticas, poluição do ar, da água e do solo, uma degradação da ecologia e dos sistemas marinhos, uma sobrecarga de nutrientes na poluição, a mudança do solo, como eu disse, perdendo a biodiversidade e causando assim, de maneira consequente, a emergência climática, né? Tem as mudanças climáticas, a gente já está vivendo efetivamente uma emergência climática afligindo a vida, principalmente das populações mais vulnerabilizadas. E aí a gente sabe que as crianças e adolescentes são os mais afetados, que toda essa mudança na qualidade ecológica vai causar doenças reprodutivas, doenças de qualidade na saúde mental, doenças infecciosas, nutricionais, não comunicáveis e um declínio da saúde geral da população. E aí, o que estão pesquisando, né? Aqui é só um grande exemplo rápido de
algumas áreas de pesquisa que estão sendo trabalhadas pela qualidade, acesso à qualidade, às áreas verdes e azuis de qualidade, elas podem impactar a população em muitas questões. E tem pesquisas científicas muito sérias sendo desenvolvidas em todo o mundo a respeito desses impactos. Então, por que que eu estou trazendo todo esse panorama para vocês, né? Porque a arborização efetivamente é a mais eficiente e importante estratégia de investimento das cidades para diminuir todos esses impactos que demonstrei até agora. E teve o professor Cecil, né, da Holanda, ele criou uma visão de estratégia de política pública que a gente teria ter como meta, né? Se todas as pessoas tivessem acesso ao menos a 3 árvores de grande porte a partir da janela que ela olha para fora do trabalho, da casa dela, da escola dela, dos hospitais, dos centros comunitários, todas as pessoas deveriam ter o direito de acessar essas 3 árvores de grande porte, que vai corresponder a aproximadamente àquela área de 12 metros quadrados de área verde que a Organização Mundial da Saúde coloca como mínimo, né, de acesso à área, na área verde por habitante de uma cidade. Que os nossos bairros objetivassem 30% de cobertura arbórea de áreas verdes qualificadas em cada micro-região das nossas cidades. E que essas áreas verdes qualificadas não estejam distantes mais do que 300 metros de aonde quer que esteja, porque é um lugar de acesso fácil, com caminhada, né? Que todas as pessoas podem ir e passar um momento do horário do almoço, fazer uma atividade física no começo do dia ou no final do dia, né? Ter uma relação social ativa com as cidades. E se a gente olhar para essa tabela periódica, né, de infraestrutura básica, de serviços básicos urbanos, né, que a ONU Habitat estabeleceu para a gente, se a gente olhar todos esses 25 itens, a gente vai perceber que a arborização urbana, ela é efetivamente uma das formas mais virtuosas, né, da gente impactar todos esses elementos que estão aí colocados como importantes nos serviços, né, de infraestrutura urbana básico, né? Então, você vai melhorar não só falando aqui desses verdinhos, né, que a gente tem um olhar de infraestrutura verde mais dedicado, mas a gente vai efetivamente, como vocês viram, ter um impacto na saúde, ter impacto na educação, porque quando você cria de forma prioritária uma estratégia de arborização próxima dos centros educacionais, das escolas, desde a creche, olhando para a primeira infância, e a partir desses quarteirões, dessas ruas arborizadas vinculadas às escolas, aos centros comunitários, aos hospitais, a gente faz a conexão com as praças mais próximas, a gente está melhorando ali também a parte educacional, a oportunidade, né, de abordagens educacionais baseadas na natureza, abordagens pedagógicas, melhora a segurança pública, melhora a proteção, a sensação, né, de resiliência, de conexão social, melhora a capacidade recreativa, você vai diminuir os consumos energéticos, então ali olhando para o grupinho dos azuis mais claros, né, você vai melhorar o impacto da poluição, né, do transporte na população, porque as árvores têm a capacidade de fazer a retenção dos poluentes, você melhora as questões climáticas e você também vai melhorar efetivamente os processos de gestão e eficácia do investimento do orçamento urbano, né? Porque justamente com todo esse benefício que as árvores vão trazer, você vai poder redirecionar economias feitas com outras prestações de serviço, porque a árvore está garantindo uma melhor qualidade para a população e para as cidades, e vai ter um benefício financeiro e econômico também para a gestão. E aqui, né, não querendo dizer o que todos nós já sabemos, mas os serviços ecossistêmicos prestados pela natureza e pelas árvores, né, eles envolvem aí critérios de suporte, de situações de qualidade ambiental básica para a qualidade dos nossos centros urbanos, uma provisão de elementos de comida, de água, de matéria-prima para a produção dos nossos bens, uma regulação climática, uma regulação da qualidade da água e do ar, a regulação da biodiversidade que sustenta o nosso ecossistema, e também um aspecto cultural, estético, espiritual, de recreação e educação. E aqui eu acho que é importante também aprofundar
a parte nessa questão cultural, histórica, né, turística, como foi bem colocada também pelo Rodrigo Perpétuo na sua fala, né, uma oportunidade de cultura, ela também amplia as oportunidades de negócio, de economia verde. As árvores vão reduzir efetivamente a necessidade de ar-condicionado em cerca de 30% quando a gente tem, né, acesso a ruas arborizadas, a espaços arborizados nas nossas cidades, a gente vai diminuir essa necessidade de utilização de ar-condicionado que impacta, né, as questões climáticas, a gente vai diminuir a necessidade de uso de aquecedores, então nos lugares mais frios as temperaturas vão estar mais aclimatadas, também segura, né, um pouco melhor a temperatura, mantém ela mais equilibrada. Pode chegar a esfriar em até 8 graus, de acordo com pesquisas realizadas, os ambientes. Então, quando a gente tem as ilhas de calor, as áreas mais secas nos centros urbanos, mais quentes, que são um dos fatores de maior mortandade da população, né? Quando a gente tem agora os extremos climáticos, se a gente não temos que plantar imediatamente agora muito nesses espaços para evitar mortes, para salvar vidas, né? E podendo aí promover uma mudança de até 8 graus de diferença. As ruas arborizadas e com paisagismo ecológico, elas também podem aumentar em 20% o valor das propriedades. Esses dados, né, são dados aí colocados pela FAO, né, também um organismo da ONU, que tem efetivamente parceiro da SBAL, né, e que tem efetivamente sempre estudado os benefícios das árvores para as cidades. Então, uma árvore pode absorver até 150 quilos de dióxido de carbono por ano, ela é fonte de alimento, excelentes filtros controlando os poluentes e os particulados finos, reduz a poluição sonora, que é um dos elementos que causa maior nível de demência na população, tá? De acordo com as pesquisas. Então, a poluição sonora, a gente não tem falado tanto isso, não tem pensado nisso como uma grande propriedade da arborização urbana também para a qualidade de vida da população. As árvores vão melhorar a permeabilidade e qualidade do solo, vai ter oportunidade, né, onde as árvores estão de ter mais drenagem, né, daqueles territórios. Então a gente troca o asfalto, troca o cimento por uma área permeável, e isso a árvore ganha qualidade de vida, obviamente, ela está sendo cuidada, ela tem melhor condição para o seu desenvolvimento, e a população ganha, porque se a gente faz essa arborização massiva nas áreas de cabeceiras, onde as nascentes dos rios, né, dos ribeirões nas cidades, elas estão fluindo, essa água seja absorvida naquela região, né, principalmente olhando para evitar uma enchente na base, né, da onde esses rios correm, que é normalmente onde as enchentes e as inundações acontecem. A gente aumenta efetivamente o nível de biodiversidade, melhorando um melhor equilíbrio ecológico para todas as áreas que a gente está. Então, a gente faz até controle de doenças transmissíveis, por exemplo, como a dengue. Se a gente tem árvores, áreas arborizadas, infraestrutura de SBN instalada nas cidades, a gente consegue maior biodiversidade, a gente pode ter controle até de vetores transmissores de doenças, como os mosquitos da dengue, desde as suas larvas e os próprios mosquitos. A arborização urbana é uma oportunidade de uma escola viva, né? Todo plantio realizado nas cidades, ele pode criar espaço, agenda das cidades para dialogar, incluir perspectivas e aprender. As pessoas vão juntas, os técnicos e todos os outros, todos os cidadãos e cidadãs, cuidar e valorizar os indivíduos também arbóreos adultos. É importante que a gente olhe para as árvores grandes, as grandes árvores adultas estabelecidas nas cidades, e principalmente aquelas árvores que são nativas, mas não só elas, como árvores importantíssimas para a nossa qualidade ambiental, para que a gente tenha resiliência climática nas nossas cidades. Essas árvores, adultas, elas precisam ser conservadas, elas precisam ganhar uma política pública de cuidado, de manutenção, de regeneração da sua saúde integral como ser vivo que merece também ser respeitado, ser cuidado e também é detentor de direitos. Elas possuem, essas árvores adultas, um grande vínculo com a sociedade, são patrimônio histórico ambiental e você, ao cuidar dessas árvores adultas, você está respeitando a vida. Então, cuidar de árvores adultas é uma política de cuidado com a vida.
suprimir essas árvores antigas e adultas deve ser a última opção, né? Então, a gente se coloca, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem, na terceirização dos serviços de arborização, a gente tem lá um valor estabelecido para uma supressão, um valor estabelecido para uma poda, que deve sim acontecer e deve estar previsto nos contratos, mas a gente também deveria incluir aí um valor previsto para o cuidado, para a regeneração, para a manutenção da qualidade de vida das árvores, para a avaliação dos riscos dessas árvores e como a gente pode mitigar esses riscos para que elas não venham a cair. Então, cair, né, frente ao clima extremo ou outras situações que podem ocorrer. Então, não é culpa da árvore, é falta de uma política de cuidado com o indivíduo arbóreo. Então, isso também precisa ser construído e a população, na maioria das vezes, ela quer que essa ação, que essa perspectiva de cuidado seja priorizada pelas cidades. Então, a gente pode repensar esses projetos, a gente pode trazer uma economia voltada para o transplante, né? Quando a gente tem projetos de infraestrutura grandiosos para serem realizados, como que a gente vai olhar essa arborização estabelecida, esses maciços arbóreos, essas árvores e essas florestas urbanas que já protegem até as áreas de proteção permanente, as áreas de nascente, que são essenciais para a gente manter, né, protegidas, cuidadas, enfim, para toda a vida humana, para a vida de todo o ecossistema. A gente precisa recalcular as compensações. Então, precisa suprimir aquela árvore. Uma árvore adulta, mesmo exótica, eu friso aqui que é importante isso, mesmo exótica, ela cumpre um serviço ecológico, ecossistêmico, que a gente precisa calcular melhor essa compensação da supressão ou da remoção das árvores. Porque ela não são, a exótica vale menos na compensação, ou adulta compensa, nativa compensa com 5, 6, 10 mudas. Então, a gente precisa estabelecer cálculos que valorizam o tempo de vida, todo aquele benefício, todo aquele ecossistema, toda aquela biodiversidade que aquela árvore adulta está sustentando. Além disso, é preciso que os relatórios de impacto ambiental das obras, eles olhem para os impactos nessas árvores adultas. Antes, uma cidade tinha um quarteirão com casas, né, onde não tinha um aprofundamento do subsolo, né, desviando o lençol freático das cidades. Isso não é para todos os biomas, todas as cidades, mas em muitos casos isso pode acontecer. E as árvores antigas estabelecidas naquele quarteirão ou naquela região do perímetro e da zona de impacto daquelas obras, elas vão sentir com o redirecionamento, com o desvio desse lençol freático, elas vão sentir com a perda de acesso a essa água. Se você faz cortes de raízes, podas de raízes, essas obras podem também provocar uma morte prematura e breve, né? Então, talvez você não veja imediatamente, mas logo mais essa árvore fica doente, ela fica com a raiz apodrecida e ela vem a cair lá para frente e você não conecta uma coisa com a outra, que foi aquela obra e aqueles impactos no ambiente que causaram esse tipo de perda. Então, a gente precisa fazer uma mudança aí de como a gente olha e preserva, né, e cuida das árvores que já existem nos territórios. Esses investimentos de cuidado e cuidado para regeneração, existem práticas de regeneração das árvores, mesmo que sofreram perdas, né, expressivas de seus troncos, de seus galhos. Quando são árvores históricas, patrimoniais, a gente pode incluir essas práticas de regeneração por conta do valor histórico, cultural que aquelas árvores têm, envolver a sociedade nesses processos de regeneração, envolver a sabedoria ancestral nesses processos. E conectar, né, todas as áreas verdes e árvores isoladas com corredores ecológicos, aumentando assim essa resiliência. A respeito das árvores exóticas, eu quero enfatizar aqui essa pesquisa que foi publicada, né, aqui na Universidade de São Paulo pelo biólogo Juliano Locoselli, que ele foi investigar uma das árvores mais comuns da arborização urbana de muitas cidades brasileiras, que é a tipuana, que não é nativa, mas justamente por conta da situação de mudanças climáticas, da emergência climática que ela vive, essa pesquisa ela traz exatamente esse ponto que eu estou aqui falando para vocês. Ela, por ser uma árvore adulta, por ser uma árvore que tem aí 60, 70 anos de idade, ela presta um serviço ecossistêmico e climático, né, de regulação climática para os nossos territórios, que isso não pode ser negado
chegado nesse momento. A gente quer mudar para nativas? Vamos então fazer um planejamento, colocar árvores nativas no entorno dessas árvores adultas exóticas e pensar numa recomposição vegetal a longo prazo, médio e longo prazo. Então a gente precisa criar novas estratégias de arborização se a gente quer substituir as árvores exóticas por árvores nativas, mas não suprimir e pôr as pequenas mudas, né? Colocar, pensar num processo de substituição progressivo de médio e longo prazo. Então, ao lado das tipuanas, vamos plantar todas as espécies nativas de cada um dos territórios para que elas venham daqui 20, 30, 40 anos ter o porte e o efeito ecossistêmico benéfico para cidades como as tipuanas ou outras árvores exóticas têm. Mais uma vez, né, sobre essas oportunidades de participação, é importante que a gente olhe na diversidade, nas divergências de opinião, porque muitas vezes a questão de arborização ela é um ponto conflituoso da relação do poder público com a sociedade civil, né? Existe manifestações da sociedade que a gente não quer, né, que derrubem as árvores, que as árvores sejam cuidadas, respeitadas, principalmente as árvores adultas de áreas verdes e maciços arbóreos estabelecidos. É importante que a gente olhe para esse momento de divergência como uma oportunidade de diálogo, que a gente consiga construir uma interação respeitosa, acessível, inclusiva, que a gente traga perspectivas bastante diversificadas desses territórios, inclusive das crianças e dos adolescentes, das famílias, das pessoas que vivem nos abrigos, né, das crianças e adolescentes que vivem em abrigos, nos que estão sendo atendidos nos hospitais. É importante ter muita diversidade da visão da comunidade em torno dos territórios onde os projetos estão sendo instalados, para que a gente consiga trabalhar em conjunto, ou pelo menos com uma visão direcionada para um bem comum, para uma visão comum. Isso faz toda a diferença na implementação de um projeto novo. Isso faz com que a comunidade ela aprenda junto com os técnicos, junto com a academia, tem a população guardiã, tem as crianças e adolescentes, tem os jovens que querem objetivar um novo emprego verde, né? Querem participar dessa economia verde que está crescendo e pulsando. Então, é uma oportunidade riquíssima para cidades construírem estratégias diversificadas de participação e diálogo para fazer, quem sabe, inventários, para fazer ações de regeneração e cuidado com essas árvores, para criar novos lugares onde podem ser plantados, mapear lugares potenciais para plantio. Então, não faltam caminhos aí para a gente interagir em relação com as oportunidades que a arborização nos traz. Né? Então, a gente inserir de maneira efetiva em todos os centros culturais, comunitários, nas escolas públicas, nas bibliotecas, nos centros de saúde, e aí, quando a gente fala de educação ambiental climática, não é só com as crianças e adolescentes, é de uma maneira transversal em todas as áreas de conhecimento, né? Pensando que uma árvore ela pode contar uma história, ela pode ser um atrativo turístico, ela pode ensinar aspectos das ciências naturais, da matemática, da engenharia. Então, a gente tem muita oportunidade aí, administração, economia, enfim, a gente pode colocar todas as áreas de conhecimento em torno dessa qualidade de arborização, da oportunidade que a arborização e cada árvore, cada espaço verde regenerado traz para as nossas cidades. Ela vai impulsionar aí os empregos verdes, né? São muitos os caminhos, já que a gente está falando de tantas áreas de conhecimento juntas, como é que a gente impulsiona outras oportunidades, novas oportunidades de empregos verdes, o turismo biogeográfico, histórico, socioambiental, né? Então, os territórios, por meio das suas árvores, por meio das populações, por meio dos rios, por meio da sua característica biogeográfica, ele conta a história, ele conta como a comunidade se envolveu naquele território, o que aconteceu ao longo do tempo, o que não ficou bom, quais foram os desafios, quais são as carências e como a gente pode transformar isso numa nova realidade. Criar oportunidades para as artes, para as expressões, as soluções baseadas na natureza, as abordagens e intervenções baseadas na natureza, que podem estar aplicadas na área de educação, podem estar aplicadas na área da saúde e tantas áreas assim que como, né, a gente puder imaginar. É um universo de imaginação bastante amplo e basta sermos criativos e sermos inspirados pela natureza para aplicar. E aqui a ciência cidadã, obviamente, né? Aqui eu trouxe um exemplo do que o Instituto Árvores Vivas faz, um mapeamento junto de entidades parceiras nossas,
potencializando aí a chance da comunidade aprender sobre biodiversidade, se maravilhar e querer cultivar uma relação desse ser natureza que somos, né, utilizando ferramentas de ciência cidadã que são inúmeras, né? Aqui eu trouxe o iNaturalist como uma dessas ferramentas, mas existem muitas e a gente, né, pode selecionar o foco e o interesse que a gente gostaria de trabalhar e até criar nossas próprias ferramentas com formulários. Deixa eu ver aqui. É isso, gente. Eu não sei se eu passei muito do meu tempo, peço desculpas se eu ultrapassei demais. Agradeço muito a atenção de todos, né? E gostaria, me coloco à disposição também. Estou à disposição para responder perguntas aqui ou também falar com vocês posteriormente e ajudar as cidades a criar essa arborização urbana ativa, criativa, inovadora e alinhada com a população, com a sociedade civil e todos os setores de atuação, né, da cidade. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Juliana, pela aula, como sempre, né? Queria muito agradecer a sua presença e sua apresentação. E agora eu Agradeço. gostaria de convidar os representantes que são das entidades parceiras do processo de construção do Planal, para suas falas sobre o plano. E mais uma vez, gente, agradecer pela parceria, o trabalho conjunto. Então, vou começar convidando o senhor Antônio Marcos Barreto, que é vice-presidente da ANAMA, que é a Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, e ele também é secretário de Meio Ambiente, Mudança do Clima e Bem-Estar Animal da Prefeitura de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Por favor, Antônio. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão participando, né, desse, vamos chamar de grande evento, porque o Plano Nacional de Arborização Urbana é algo que incentiva muito e traz muitos benefícios para todo o sistema, para toda a qualidade ambiental das cidades, né? Então eu queria começar para dar uma fala aqui bem rápida, porque a gente tem bastante informação ainda nesse evento, riquíssima a aula que foi dada aqui pela Juliana. Muito obrigado, Juliana. Parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação. Realmente isso traz para a gente um esclarecimento muito com um conteúdo muito expansivo, né, para que as cidades possam começar a refletir de fato sobre esse grande benefício que é a arborização urbana, né, que são as florestas urbanas, eu posso chamar assim. Eu queria inicialmente dar a todos aqui, né, que estão participando desse evento boas-vindas, a todo o pessoal que está participando, que está assistindo esse vídeo online, né, parece que também depois fica gravado. Quero mandar aqui para vocês um grande abraço de toda a diretoria da ANAMA Brasil. A ANAMA é a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, é uma entidade que nasceu há 30 anos atrás e que vem desenvolvendo, a partir daí, né, a convergência entre os secretários, entre os gestores da pauta ambiental municipal. Quero deixar aqui um abraço fraterno do nosso presidente nacional, Marçal Cavalcante, esse nosso grande líder que vem, né, pilotando essa nave, que é essa entidade que hoje tem participação nos principais colegiados aí do Brasil, né, das pautas ambientais, né, do CONAMA, dos fundos, enfim, das câmaras técnicas. Então é muito legal a gente poder contribuir, participar disso. Como estou secretário de Meio Ambiente da cidade de São João de Meriti, uma cidade incrível da região metropolitana do Rio de Janeiro, com 500 mil habitantes, em torno de 500 mil habitantes, considerada há pouco tempo como o formigueiro das Américas, o maior número de habitantes por metro quadrado. Quero também deixar a todos vocês aqui um abraço fraternal do nosso prefeito Léo Vieira e também do nosso deputado federal Luciano Vieira. Bem, é importante a gente avaliar e dizer a vocês o seguinte: na concepção da ANAMA, na concepção dos municípios, entendemos que o Plano Nacional precisa avançar muito e principalmente com apoio às cidades, com apoio técnico, que é o que vem fazendo o Ministério, principalmente com esses programas e com essas iniciativas, como Cidade Verde Resiliente, aonde a gente espera realmente um apoio, né, contundente, porque é importante lembrar de que a arborização urbana, com tudo isso que a Juliana falou, ela é hoje
uma iniciativa de um trabalho, de uma implementação bastante sensível e delicada para as cidades, porque a gente sabe que não é fácil implementar uma política de arborização urbana em cidades que, por muitas vezes, estão altamente antropizadas, estão urbanamente irregulares, né, com suas concepções de urbanismo. Então, existem muitos problemas hoje. A gente tem um grande problema nas grandes cidades e nas pequenas cidades, né, de tubulações, de drenagem, de rede de esgoto, também de fiação, né, e de concessão para as empresas de telefonia, de energia. Então, há uma grande poluição ainda em diversas cidades relacionada a esse quesito, e a gente sabe de que é um grande desafio implementar a arborização urbana, porque a gente sabe que, assim como uma restauração florestal, ela é peculiar e ela é uma obra de engenharia florestal. Não é qualquer coisa, não é só você pegar uma muda, pegar uma calçada, furar e plantar uma muda e simplesmente ela ficar ali, porque isso não vai vingar. E a gente sabe que a importância da arborização urbana, com tudo isso que a Juliana falou, e aqui eu ratifico, né, ser importante para, principalmente, as soluções baseadas na natureza. É uma solução baseada na natureza importantíssima, para mim, talvez a principal, por tudo isso que ela falou, pelo ganho que as cidades têm, né, no combate às mudanças do clima, no clima, na melhora do clima e da qualidade, mas é um grande desafio. E muitos municípios não estão preparados para isso. Então, eu costumo dizer o seguinte: não adianta nós termos um plano nacional, não adianta nós termos uma política brasileira eficiente, se não houver apoio contundente e prático aos municípios brasileiros. Os municípios precisam dessa ajuda, precisam desse apoio, e a ANAMA fica muito feliz em poder participar representando esse ente que hoje é a ponta, né, do impacto, mas que precisa também assumir o protagonismo dessas políticas públicas, mas jamais vai fazer isso sozinho. Eu tiro isso como exemplo da cidade onde eu estou como gestor da pasta ambiental, pela oportunidade que me foi dada e pela iniciativa do prefeito Léo Vieira. Aqui é muito difícil, porque, para vocês terem uma ideia, nós estamos há 6 meses no governo, assim como como todas as cidades, porque essa gestão começou agora esse ano, e as cidades estão completamente assoreadas de dívidas, né? Estão completamente impactadas de dívidas, e por muitas vezes não há recurso para a implementação de uma política tão importante de prevenção à vida, que, na minha opinião, é a arborização urbana. Então, é muito importante que a União e que os estados possam olhar com peculiaridade para a capacitação, para o apoio técnico, porque não adianta nós termos um fundo contundente de mudanças do clima e as cidades não conseguirem acessar por falta de capacidade técnica. Então, acho que é importante, dentro da implementação do Plano Nacional, a gente criar quesitos que possam trazer, de fato, a solução para o apoio técnico aos municípios, como, por exemplo, as oficinas que vão acontecer, a presencial que acontece agora em Campinas, dia 10 de junho, dia 10, 11, 12, para a região sudeste, e todas as outras que estão sendo implementadas de maneira presencial e também online. Então, além dessa iniciativa, é importante que aconteçam outras iniciativas importantes para que esses municípios possam realmente se capacitar para acessar esses fundos, acessar esses recursos e poderem construir o seu plano municipal de arborização urbana. Aqui em São João de Meriti estamos fazendo o nosso dever de casa. Na próxima sexta-feira, dia 6 de junho, vamos estar lançando o nosso projeto de arborização urbana, onde a nossa meta ousada é plantar até 2028 10 mil árvores em área pública e também mais 10 mil em doação para as residências e os moradores, para que a gente possa, até 2028, mudar completamente a realidade de uma cidade que foi caracterizada como uma cidade com um percentual zero por habitante e por metro quadrado. Uma cidade extremamente quente. Então, é uma meta ousada. Eu fico muito entusiasmado porque eu gosto de desafio. Mas nem toda cidade absorve desafio, porque muitas vezes não tem capacidade técnica para avançar. Então, é isso que eu queria deixar aqui, essa oportunidade de falar em nome dos municípios brasileiros, essa oportunidade que o Ministério do Meio Ambiente está dando para todos nós nos municípios, ao ICLEI, para que a gente possa realmente avançar em uma política pública que se torne, na prática, realmente algo que possa solucionar e possa trazer muitos resultados para esse combate, não mais a mudança, né, mas emergências climáticas.
Então, gente, muito obrigado. Fico muito feliz de poder fazer parte desse evento e espero que a gente possa ir até o final aí com bastante conteúdo que traga importância para todo mundo aí. Valeu mesmo. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigada, Antônio Marcos. Para dar continuidade à fala dos nossos parceiros, eu gostaria de convidar Clóvis José Fernandes de Oliveira, que é o representante da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, que é a ABEMA, e chefe de Departamento de Uso Sustentável de Recursos Naturais do Instituto de Pesquisas Ambientais, o IPA, do Estado de São Paulo. Então, a gente sai aí da representação das cidades e vai para a representação do Estado. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Primeiro eu quero agradecer o convite da ABEMA. Eu sou aqui pesquisador do IPA em São Paulo e fui convidado aí pela ABEMA para estar falando um pouquinho sobre a arborização urbana, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma pequena apresentação, ela vai ser rápida. Então, fiquei muito feliz aqui já com a fala da Juliana, porque assim, né, muitas das coisas aqui que a gente pensa, né, quanto à arborização urbana, das funções da arborização urbana, de funções ecológicas, climáticas, hidrológicas, né, já foram abordadas pela Juliana, e eu tinha exatamente separado alguns pontos, né, até pelo próprio tempo curto de nossa fala, né, que para a gente entender que falar de arborização urbana hoje, né, e não falar de justiça ambiental e climática, né, a gente não vai chegar a um bom termo, né? Então, assim, é essencial o caráter equitativo do Plano Nacional de Arborização Urbana, né? Então, a gente precisa aí, né, assim, entender essa dinâmica das cidades e a diferença que ocorre entre os bairros, né, das pessoas com mais recursos financeiros e as áreas, né, mais empobrecidas das cidades, essa grande diferença que temos na quantidade de árvore por habitante e da necessidade, né, dessa distribuição de promover igualdade no que se refere à questão da arborização urbana, né? Então, plantar mais árvore onde se mais precisa, incluir as comunidades no planejamento, ou seja, escutar as pessoas que moram no local para entender quais são as espécies que podem ser utilizadas, as espécies de valor cultural para aquele local, né? E que a gente possa, então, reverter padrões históricos aí de exclusão ambiental que ocorrem já, né, desde muito tempo na cidade, né? Então, a nossa realidade hoje é uma distribuição desigual, né, de áreas verdes por habitantes. Vocês estão vendo minha apresentação aqui, né? Então, uma distribuição desigual de áreas verdes de árvores por habitante, né? Então, né, é histórico isso, né, que as áreas mais ricas e historicamente mais brancas, né, têm mais árvores, parques e qualidade ambiental, né? E quando a gente olha para a população periférica, né, que normalmente é mais negra e com menos recursos financeiros, né, eles têm menos cobertura vegetal, sofrem com ilhas de calor, estão os mais expostos a eventos climáticos extremos, né, de enxurradas, deslamentos, chuvas, né, e muitas vezes não tem nenhuma arborização viária, né, e essa desigualdade ela não é acidental, né, ela é fruto de um planejamento urbano excludente e políticas públicas que historicamente negligenciaram os territórios periféricos, né? Então a gente precisa entender muito o que é o racismo ambiental na construção desse plano, né, para que a gente possa corrigir, né, assim, rotas do país, assim, do desenvolvimento das cidades no país, né? Então, o racismo ambiental é um conceito que descreve a distribuição desigual dos riscos e benefícios ambientais com base em critérios sociais, étnicos e socioeconômicos. Ele se manifesta, então, quando populações negras, indígenas e periféricas são mais expostas à poluição, falta de saneamento, insegurança alimentar e também a falta de infraestrutura verde, né? Então, aqui dá para ver claramente, assim, a diferença que fica, né, assim, da quantidade de árvore em cada região, né? E outro ponto também que eu acho bastante significativo, que a gente pode debater também, entrar na questão
do Planal é referente à segurança e soberania alimentar, né? Então, produzir florestas de alimentos em ambientes urbanos, né? Então, a arborização urbana, em diálogo com a agricultura urbana, né, eles podem muito bem dar apoio, né, à segurança e soberania alimentar, né? Então, a segurança alimentar, que é o direito de todas as pessoas ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidades suficientes, sem comprometer outras necessidades, né? E o conceito de soberania alimentar, que vai além e é o direito dos povos de decidir como produzir, distribuir e consumir seus alimentos, valorizando a cultura, o território e a autonomia, né? Então, isso é legal, porque a gente pode pensar muito nos sistemas agroflorestais dentro da agricultura urbana, né? Então, os sistemas agroflorestais urbanos são uma estratégia de produção de alimentos que une árvores, arbustos e cultivos agrícolas, imitando a estrutura de florestas que só aqui em quintais, terrenos baldios, hortas escolares, parques e periferias urbanas, né? Então, a gente tem uma imensidade de locais apropriados aí para desenvolvimento de SAFs, né, de agrofloresta em ambiente urbano, né? Então, a arborização urbana entra como base estrutural dos SAFs urbanos, né, árvores de sombra, fixadores de nitrogênio, frutíferas, medicinais, nativas, suporte ecológico para a produção urbana de alimentos, melhoria do solo, umidade, microclima, redução do risco de erosão e enxurradas, especialmente em áreas vulneráveis, espaços educativos e comunitários com papel cultural e formativo, fortalecimento da resiliência climática e alimentar em territórios periféricos, né? Então a gente tem de fato aí muitos ganhos, né, com a questão do avanço da agroflorestas alimentares urbanas, né? E, lógico, a gente, né, não deixar de relacionar a conservação da biodiversidade local, né, e a resiliência climática, já bem abordado pela Juliana, né, mas a gente entendeu um pouquinho também, né, dessa questão mesmo da redução das redes de calor, melhoria do conforto térmico, controle de enchentes, proteção contra eventos climáticos extremos, né, assim, né, na conservação da biodiversidade local, assim, então, o uso das espécies nativas, né, na urbanização urbana, no paisagismo urbano, nos parques, nos quintais, nos jardins, né, então, oferecer habitat e alimento para aves, insetos polinizadores, conecta fragmentos de vegetação natural, né, ainda mais cidades que são muito grandes, que às vezes seus remanescentes florestais são muito afastados uns dos outros, então corredores e parques utilizando vegetação natural pode criar aí um fluxo gênico entre esses fragmentos, melhorando a resiliência desses remanescentes de florestas, né? Favorecer a reprodução de espécies locais e evitar o uso de espécies exóticas invasoras, né? Então, a gente pensar, na verdade, né, quando a gente faz integração entre biodiversidade e resiliência climática, né, pensar numa ecologia funcional, né, que seja resistente, né, então, uns sistemas florestais ecologicamente funcionais e resistentes, né, então, ecossistemas urbanos são diversos, mais estáveis e adaptáveis, né, com suporte para polinizadores, predadores naturais, comunidades engajadas com a natureza, né, ou seja, né, uma vitalidade comunitária que vai proteger suas áreas verdes, né, com uma governança maior sobre o território, né, e lembrando, né, para a gente já ir finalizando aqui, né, o banho de floresta, tão bem estudado pelos japoneses, assim, a importância desse contato do ser humano com as áreas verdes, né, já com muito trabalho científico, muita pesquisa científica aqui na redução do cortisol, que é a redução do estresse, né, tem muitos trabalhos aí, inclusive colocando essa inserção da natureza nos primeiros estágios do aprendizado das escolas, né, então no ensino primário, ensino pré-primário, e quanto que isso tem ganho na formação, na redução inclusive de miopia, na redução de TDAH, na redução, então tem muitos benefícios a inserção dessas áreas verdes aí para a sociedade, né? Então,
Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Bema pelo convite, né, assim, né, o convite ao IPA para estar aqui falando com vocês, e é isso, muito grato. Muito obrigada, Clóvis, pela, pela fala, pela apresentação. E para dar continuidade aos parceiros, queria convidar a Ana Lícia Patriota Feliciano, que é professora doutora do Departamento de Ciência Florestal da UFPRE e presidente da SBAL, que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Por favor, Ana Lícia. Obrigada, Marília. Boa tarde a todos. Então, é uma satisfação enorme a SBAL está fazendo parte desse momento, né? Então, na quarta-feira, nós tivemos uma roda de conversa, que é uma das atividades da SBAL, que a gente trabalha discutindo e levando para os diferentes públicos a importância da arborização urbana. Então, a SBAL, em setembro, ela vai completar 33 anos de sua criação. Então, eu, como presidente, agora fazendo parte desse momento, é extremamente gratificante para todos nós ter essa parceria junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o ICLEI, todas as entidades parceiras. E a gente a fala da Juliana foi extremamente importante, porque ela mostra exatamente, quando ela mostrou ali o nosso querido Jequitibá, lá no Parque Vassununga, e isso me deu uma saudade imensa do nosso saudoso Felisberto Cavalheiro, que foi o meu orientador do doutorado, e que mostrou, nos levou a conhecer aquela imensa árvore, e que qualquer árvore que não traz, maior que seja, não traz aquele afeto. Então, todos aqueles sentimentos que você mostrou, que a gente traz das árvores, a gente quer, de alguma forma, sensibilizar todos os participantes que vão para contribuir com esse Plano Nacional de Arborização Urbana, para que a gente possa trazer todas as pesquisas que a gente já tem, estudando nos diferentes biomas, da importância das diversas árvores que a gente pode trazer da floresta para o meio urbano. Então, vários trabalhos que nós já orientamos, e vários outros professores aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui em Recife. Então, a gente precisa trazer esse resgate, que é uma questão de cidadania mesmo. Então, que eu acredito que as pessoas conhecendo aquelas espécies que estão no seu ambiente, que faz parte do seu entorno, elas vão conseguir a valorizar mais, vão esquecer daquele, não quero uma árvore na frente da minha casa porque as folhas estão sujando. Mas se cada uma se conscientiza da importância dos vários inúmeros benefícios já falados aqui, que eu não vou nem, eu acho que a apresentação da Juliana foi bem clara, né? De uma linguagem para acessar todos, e é isso que a gente precisa, ter essa contribuição não só nos centros urbanos, nas periferias, e a gente possa, cada um junto, mostrando a importância e valorizando essas árvores. E a gente precisa de políticas públicas realmente. A gente tem o PL, que está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na Câmara Federal, é o PL que foi 4309 de 2021, lá que foi feito quando o Rodrigo Agostinho era deputado. Então, está na última instância, a gente acredita que essa contribuição do Plano Nacional de Arborização também vai tornar as pessoas conhecendo melhor a importância da arborização e ter esse PL aprovado e ter uma lei, não só uma lei que vai ficar nas prateleiras, como se diz, mas tem uma lei que ela vai ser efetiva para o seu uso, e a gente valorizando cada cidade tem um diferencial. E quantas pessoas, as próprias contribuições que a gente já escutou aqui dos vários parceiros, dessa importância da arborização. E a gente não esquecer, não é só o plantar, mas a gente cuidar das árvores que existentes aí, as que forem plantadas, a gente garantir a questão genética, né? Isso a gente não pode esquecer.
uma valorização maior nos viveiros, onde a gente não vai coletar só sementes das árvores de uma única árvore, então a gente precisa ter essa diversidade e garantir as questões genéticas para a gente ter árvores de grande porte, dos mais diferentes. Agora, saber plantar a árvore certa no lugar certo. Então, a gente não vai plantar árvore de grande porte num espaço onde não contribui, onde não permite o seu local, né, o seu crescimento. Não esquecer, né, de quando a gente plantar uma árvore, ela está em como muda, mesmo hoje, que já mudou muito o porte, o tamanho que a gente vai, mas que ela sabendo que ela vai virar uma árvore e saber se o espaço é suficiente e de que forma a gente pode ter essa relação das árvores com as redes elétricas também, que isso é um ponto bastante delicado, mas que a gente consegue realmente. Basta ter um olhar diferenciado de todos os gestores, de todos os participantes, de toda a comunidade. Então, esse Plano Nacional de Arborização Urbana é uma construção coletiva. Eu tenho certeza, essa nossa segunda oficina virtual. Semana que vem nós já iniciamos com a primeira oficina presencial e será de extrema riqueza todos esses encontros e a construção desse Plano Nacional de Arborização Urbana vai ser um diferencial para todo o nosso país e todas as cidades que vão começar a ver com essa das questões climáticas e tudo a gente vai ter um diferencial. Então, parabenizo toda a organização, desejo sucesso, que a gente junto vamos construir um Brasil diferente, bem mais agradável e garantindo a nossa biodiversidade e o conhecimento a todas elas. Parabéns a todos. Abraço. Muito obrigada, Analice, pelas palavras, pela presença e pela parceria de sempre. E eu queria, por fim, né, para falar um pouco mais sobre o processo de construção do Planal, convidar a Jennifer Vieser, que é analista ambiental do MMA e é coordenadora em exercício do Departamento de Meio Ambiente, coordenadora de projeto em exercício, do Departamento de Meio Ambiente Urbano. Muito obrigada, Jennifer. Obrigada, Marília. Gente, obrigada por todo mundo que está com a gente essa tarde, assistindo pela nossa transmissão do YouTube. A Marília aqui que está fazendo esse trabalho de nos organizar durante a nossa segunda oficina hoje, e aos nossos parceiros que estiveram aqui com a gente até agora. Então, eu vou fazer uma apresentação, que espero que seja rápida, acho que está passando. Acho que muitos dos nossos parceiros que já falaram até aqui fizeram uma ótima contextualização sobre a importância da arborização urbana, sobre os seus benefícios. Eu trago aqui um pouquinho mais desse contexto, de que hoje nós somos uma população, né, principalmente urbana, nós estamos nas nossas maiorias vivendo a realidade das cidades, né, em áreas urbanas, ao mesmo tempo que os nossos municípios eles estão sendo cada vez mais atingidos, com impactos cada vez mais fortes e frequentes por desastres potencializados pela mudança do clima. Então, aqui a Juliana falou muito bem, e vários, né, dos nossos parceiros também falaram sobre os desafios que a gente enfrenta nas nossas cidades. Juliana, acho que a gente está super aqui alinhado, porque eu também trouxe a questão do barulho. Eu acho que eu destaco aqui entre alguns dos principais a questão do calor extremo, né, os deslizamentos, as inundações, a seca, a própria poluição do ar e o barulho, que é um fator de risco grave para a saúde das populações urbanas, pensando na arborização urbana como uma oportunidade para enfrentar, né, todos esses desafios, sabendo então, como todos vocês já falaram, e a Juliana falou muito bem, dos benefícios que as árvores urbanas podem trazer para a gente conseguir enfrentar essas questões urbanas. Dentro desse contexto, aqui no Ministério do Meio Ambiente, a gente trabalhou no programa Cidades Verdes Resilientes, que foi instituído por um decreto que vai fazer aniversário daqui a 2 dias, junto com o Ministério das Cidades e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi instituído esse programa para aumentar a qualidade ambiental e a resiliência das cidades brasileiras, por meio da integração de políticas urbanas, ambientais
ambientais e climáticas, estimulando práticas sustentáveis e serviços ecossistêmicos. A gente tem 6 temas dentro do programa Cidades Verdes Resilientes. Um desses temas é áreas verdes e arborização urbana. E o programa ele trabalha com ações em 5 linhas. Então, são ações de articulação institucional, de orientações na elaboração de orientações técnicas e normativas, de capacitação, educação urbano-ambiental e informação, também de fomento a diagnósticos, planos, projetos e intervenções locais, e de ampliação do acesso a mecanismos de financiamento. Então, essas ações, né, essas linhas de ação são trabalhadas dentro de todos esses temas, sendo um deles áreas verdes e arborização urbana no âmbito do programa Cidades Verdes Resilientes. Bom, eu trouxe algumas dessas ações que ficaram dentro do programa, né, voltado para dentro do tema de áreas verdes e arborização urbana. Em articulação institucional, a gente tem uma ação de trabalhar junto com os municípios, a ampliação ampliar a difusão do cadastro ambiental urbano, o CAU. O cadastro ambiental urbano é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para apoiar, é uma ferramenta de apoio à gestão municipal de áreas verdes, e a gente espera que também ampliando para a arborização urbana. Articulação institucional ainda, a gente também tem várias ações que eu resumo aqui como uma promoção do diálogo entre setores e incluindo processos de construção participativa. Dentro de orientações técnicas e normativas, a gente tem o Plano Nacional de Arborização Urbana, que é o nosso tema, né, e nosso motivo para estarmos aqui hoje. Em mecanismos de financiamento, a gente vem trabalhando numa minuta de decreto para a regulamentação da Lei 13.731 de 2018. É uma lei que estabelece que 10% do valor arrecadado de multas ambientais por todo o Cisnama precisa ser direcionado para ações de arborização urbana e de recuperação de áreas degradadas. Então, a gente tem um grupo de trabalho trabalhando nessa regulamentação. Em capacitação, educação e informação, a gente tem como uma ação do programa preparar cursos de educação à distância sobre arborização urbana, fazer o aprimoramento do cadastro ambiental urbano que eu havia citado, para que hoje ele é muito caracterizado por áreas verdes, para que ele traga também a questão da arborização urbana, e a publicação da coletânea brasileira de arborização urbana. Eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. E como diagnósticos, planos, projetos e intervenções, a gente vem construindo uma iniciativa que a gente está chamando de Arboriza Cidades, para conseguir viabilizar um apoio mais direto para os municípios, para que eles consigam fazer suas intervenções locais. Então, dentro de todo esse contexto dessas ações do programa Cidades Verdes Resilientes, a gente fez um termo de execução descentralizada entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e a Universidade Federal do Alagoas, em que a gente repassa recursos orçamentários nossos para a Universidade Federal do Alagoas nos ajudar a executar alguns produtos, algumas entregas, que são essas 4. A construção participativa do Plano Nacional de Arborização Urbana é uma delas, então culminando no documento do Plano Nacional. Também a publicação da Coletânea Brasileira de Arborização Urbana, que eu comentei. Essa publicação, ela foi elaborada, coordenada pelo professor Maurício Lamano, pelo professor Fernando Periotto e pelo Alessandro Zabotto, e que coordenaram, na verdade, um grupo enorme de autores, especialistas em arborização urbana de todas as regiões do país, para construir são 5 volumes, um por cada região do Brasil, sobre arborização urbana, muito rico, assim, é um trabalho que vai ser publicado ainda esse ano, e que traz informações regionalizadas, inclusive com lista de espécies para uso na arborização urbana por estado. Outro produto aí é o aprimoramento, como eu havia mencionado, do cadastro ambiental urbano para a arborização urbana, e uma formação em educação à distância de gestores e técnicos em arborização urbana. Então, nessa parceria aí desse termo de execução descentralizada entre o MMA e a UFAL, a gente já está compondo um grupo enorme de parceiros, como vocês puderam ver também, acompanhar no dia de hoje. A gente tem o ICLEI, que é o nosso parceiro aí, que está executando toda essa construção participativa do Plano Nacional de Arborização Urbana. São eles que estão nos apoiando na realização dessa construção por meio de oportunidades virtuais e presenciais, que eu vou falar um pouquinho mais, e a Marília depois também vai me complementar.
A gente tem a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que desde o início também vem sendo a grande parceira nossa dentro dessa temática de arborização urbana. A Inesc de Pesquisa e Desenvolvimento, nas figuras da USP e da UFSCar, né, por meio dos seus professores envolvidos com esse trabalho. Também o Fórum CB27, que é o Fórum dos Secretários e Secretárias Municipais de Meio Ambiente das capitais brasileiras. A ANAMA, né, a associação que representa aqui os municípios e meio ambiente, a ABEMA, que representa os estados e meio ambiente, são também nossas parceiras. A gente vem trabalhando também agora com o Confeia e os CREAS, o CFBio e os CRBios e os CAUS, que são as entidades, né, que representam aí as formações, principalmente de engenharia florestal, de agricultura, biologia e arquitetura e urbanismo, para que eles nos apoiem, eles estão nos apoiando para conseguir garantir essa representação nas oficinas presenciais que vão acontecer da construção do Plano Nacional. A gente também tem um apoio para essas oficinas presenciais do INPA lá no Amazonas, da AMUP em Pernambuco. A gente tem os nossos municípios anfitriões e estados anfitriões das oficinas presenciais, que são Campinas, São Paulo, Manaus e Amazonas, Curitiba e Paraná, Recife, Pernambuco, Campo Grande e Mato Grosso do Sul, além, né, da UFAL e da gente aí coordenando todo esse processo. Então, a gente fez uma trilha dessa construção participativa, que ela é muito maior, na verdade, do que o que está nesse slide. A gente está tentando aproveitar várias oportunidades que os nossos parceiros também geram de divulgação e de comunicação sobre o Plano Nacional de Arborização, mas eu destaco aqui que em fevereiro a gente começou tudo isso com o lançamento do processo de construção participativa do Planal, no encontro de novos prefeitos e prefeitas que ocorreu aqui em Brasília. Em março, a gente teve a nossa primeira oficina virtual, né? A gente está hoje na nossa segunda oficina virtual. Na primeira oficina, a gente contou com uma palestra do professor Maurício Lamano. Quem tiver interesse em assistir, ela está disponível no canal do MMA no YouTube, assim como essa segunda oficina também vai ficar disponível para quem quiser assistir, né, não ao vivo. E nessa oficina teve o lançamento do formulário para envio de contribuições por meio da nossa plataforma Arredos, que também já foi mencionada aqui antes, e que a Marília vai contar um pouquinho mais para a gente. A gente já teve 2.854 visualizações dessa oficina virtual, mas aí está disponível para vocês aumentarem esses números. Ainda em março, a gente teve um painel sobre o plano no primeiro encontro Cidades Verdes Resilientes, no âmbito do programa Cidades Verdes Resilientes. Lá a gente conseguiu fazer algumas trocas de experiências. Já em maio, na semana passada, a gente teve, como a Analícia comentou, a participação na roda de conversa feita pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, também com o apoio da Unipampa. A gente discutiu o Plano Nacional de Arborização, foi super legal, a gente teve bastante tempo para fazer discussão fazer perguntas e respostas, né? Também está disponível no canal da SBAL no YouTube, para quem quiser assistir, já chegou a 794 visualizações. Hoje a gente está aqui com os nossos parceiros, com essa palestra ótima da Juliana na nossa segunda oficina, também para a gente divulgar mais como vocês podem participar de todo esse processo. Eu vou falar um pouquinho disso, a Marília também. A partir da semana que vem, a gente começa as nossas oficinas presenciais regionais. Então, vão ser 5 oficinas, uma para cada região do país, que vão acontecer a partir da semana que vem até meados de julho. Como eu falei, em Campinas, Manaus, Curitiba, Recife, Campo Grande. Aí, o que vai acontecer? Depois de tudo isso, a gente vai fazer uma avaliação técnica de todas as contribuições que a gente conseguiu coletar via online e via oficinas presenciais, consolidar isso no documento do plano, fazer uma terceira oficina virtual do processo de construção do Planal em agosto, prevista para agosto, mas vocês vão ficar sabendo no momento da nossa divulgação, quando que vai ser isso, para que a gente consiga divulgar a plataforma Opine Aqui, em que a gente vai colocar o documento para uma consulta pública novamente, então já com o texto para vocês checarem e também fazerem novas contribuições. E a ideia é consolidar tudo isso num documento final que possa ser lançado na COP30 em novembro.
para finalizar e passar para falar para a Marília, para ela contar um pouco mais como que vocês podem participar via online desse processo, eu queria deixar a mensagem aqui que esse processo de elaboração para a gente visa criar um espaço de diálogo e principalmente de construção coletiva mesmo, onde diferentes atores possam contribuir para o levantamento de ações, a definição de papéis e de responsabilidades para um Plano Nacional de Urbanização Urbana, além de colher demandas específicas de cada região do Brasil. Então, a ideia é que a gente realmente passe para hoje uma ação, né, de arborização, que ela é muito dependente do município, embora hoje cada vez mais os municípios eles estejam se agrupando para conseguir trabalhar com arborização, as regiões metropolitanas, os consórcios, os estados, e sempre a sociedade civil atuando muito fortemente nesse tema, a ideia é que a gente cada vez mais organize a nossa atuação, a gente tenha uma corresponsabilidade do governo federal, e que a gente consiga, aqui no plano nacional, trazer uma visão mais estratégica e mais organizada da arborização para o país todo. Com isso, a gente quer que o plano ajude a aumentar a cobertura arbórea das cidades para promover biodiversidade e gerar benefícios econômicos, sociais, ambientais e climáticos, que já foram mencionados por todos que vieram antes de mim. E a nossa visão é que a arborização urbana ela não pode ser só vista como um acessório, e não só vista como estética, embora a estética ela seja super importante, e a gente saiba que a beleza da vida também tem um impacto importante na saúde humana. Mas a arborização urbana, além disso, ela é uma infraestrutura básica, ela é uma infraestrutura básica de uma cidade. Assim como a gente pensa numa cidade com a sua infraestrutura viária, de abastecimento de água, de saneamento, de abastecimento de energia, a arborização urbana é mais uma camada para garantir a saúde e a boa qualidade de vida nas cidades. Então, só me adiantando um pouco a Marília, se você tiver interesse em participar dessa construção, você pode fazer isso acessando a nossa plataforma Redos, que está aqui no QR Code, mas é redos.org.br/planal. Lá tem um formulário para envio de contribuições e também outras informações e outras formas de participação que você pode fazer via plataforma. Então, eu passo para a Marília contar um pouquinho mais disso para a gente e agradeço aos parceiros, agradeço a todos que falaram aqui antes de mim e a todos que estão nos assistindo. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Jennifer, por toda a contribuição. Eu vou compartilhar minha tela só um minutinho. E aí eu vou compartilhar e vou passar de forma mais rápida possível, porque eu acho que agora a gente, com todas as teorias aí fechadas, né, como que nós vamos atuar e como vai ser o processo participativo. Então, a Jennifer já passou de uma forma muito boa isso aqui, né, que é, a gente tem aberto o formulário online de março a julho, então, para a gente conseguir coletar todas as informações e respostas, né, de forma representativa, a gente deixou o formulário aberto por muito tempo de forma online, e aí lembrando também que a gente não dá um peso, não vai dar um peso diferente, né, pro que é resposta do formulário online, para o que a gente tem nas oficinas participativas presenciais. Então, junho e julho a gente vai ter a consulta, as construções participativas presenciais em parceria com governos locais e estaduais, e em agosto a gente tem a consulta pública envolvendo diversos atores institucionais e sociais para o plano que já vai ter sido elaborado, né? Então, aqui um pouquinho da carinha da nossa página na Redos. Então, para quem conseguir acessar o site, é só clicar aqui em solicitar inscrição, igual está mostrando na setinha, e se inscrever na rede. A gente tem também ali um fórum de discussão, né, de como que a gente vai construir em rede. Então, a gente compartilha dados referente ao plano, aos planos de arborização municipais e estaduais, né? Quem quiser compartilhar o plano da sua cidade, por exemplo. A gente tem uma base de referência também, que são as pastas, né, na biblioteca, que a gente consegue, que a gente está, na verdade, alimentando de acordo com os formulários que a gente está preenchendo, os fóruns e as pesquisas que a gente tem. A gente tem aqui também na biblioteca
Então, aqui o que que a gente já tem na biblioteca, né? O banco de referências, os vídeos que a gente, das oficinas, né, que já aconteceram, para quem quiser acessar, tá tudo lá. Um pouco do que tem lá também notícias, saindo de notícias no Brasil sobre a elaboração do plano. E aí aqui sobre o formulário de contribuições, né? E como que ele tem ficado ali. Então, nessa aba formulário, é uma forma de ter uma participação ativa de representantes de todos os municípios e estados e atores de diferentes setores também, que é essencial para o sucesso do Planal, né? Uma vez que a gente não tem recurso suficiente, né, para levar as oficinas participativas para todos os estados ou todas as cidades, que seria impossível, mas a gente tem aí a realização das oficinas regionais, é, que vai ter essa representação e o formulário para ter representação de todo mundo, né? Então, aqui o QR Code, o formulário está aberto até julho, quem quiser é só apontar a tela do celular para o QR Code abrir o link. O objetivo principal, já falei, é ampliar a participação, né? Ele é estruturado em 20 questões, então a gente tem um pouco do contexto da arborização no seu município, né? Com os planos municipais, as experiências positivas e os desafios, e falando um pouco do que foi trazido também sobre o monitoramento, da arborização, né? E aí aqui um pouco também a gente pede aí a contribuição e o que essa pessoa que está respondendo o formulário vai poder contribuir para o desenho do Plano Nacional. Aqui um pouco das respostas que a gente já teve, como que isso está distribuído, né, sobre cidades e municípios, sobre municípios e estados que ainda não possuem seu plano de arborização urbana efetuado por região do Brasil. Então, a gente tem muitas respostas ainda do Sudeste, né, podendo aí receber e pedir uns que divulguem o formulário para quem conhece, principalmente aí quem está nas outras regiões do Brasil. E aqui um pouco dos maiores desafios, né, para a expansão de planejamento, implementação, gestão e monitoramento, né, como que isso é feito ali. Então, se é considerado pouco relevante até muito relevante, quais são os temas? Aqui sobre o monitoramento de pragas e doenças, e o índice ou indicador, né? Se existe um índice ou indicador sobre que o município tenha para acompanhar, para fazer o monitoramento da arborização urbana. E aí, aqui passando um pouco para as oficinas regionais, como que isso vai acontecer, né? Então, na próxima semana a gente tem a oficina de Campinas, na região Sudeste. Para quem se inscreveu, eu vi que tinha uma pergunta sobre isso. A gente vai soltar hoje o e-mail com as confirmações, a gente pede que respondam de volta. Então, as inscrições para oficina Sudeste especificamente já estão fechadas, mas a gente tem, daqui a pouco vou passar quais são as datas de fechamento do formulário para cada uma das oficinas. Então, na outra semana, a gente tem oficina na região norte, 17 e 18 de junho, 24 e 25 de junho em Curitiba, no Paraná, 4 de julho em Recife, no Pernambuco, e 8 de julho, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São as oficinas aí, região norte, sul, nordeste, e centro-oeste, né? Depois dessa oficina de Campinas, que vai ser a primeira. Aqui um pouquinho sobre o que a gente espera, né? Então, vai reunir aí um público de mais ou menos 200 participantes, entre gestores técnicos municipais e estaduais, então representantes também dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público, organização da sociedade civil, conselheiros do meio ambiente, docentes, pesquisadores, especialistas, empresas e coletivos que atuam no tema, além do público em geral, né? Então, o evento vai ser em 2 turnos, então a gente vai ter as atividades em dinâmicas estruturadas para aproveitar quem está lá, né, para fazer uma participação ativa e ter o máximo de escuta possível
ali nas oficinas. Um pouco sobre a consulta pública virtual, né? Então, após a realização das oficinas, a gente vai ter ali a consolidação do plano e depois a consulta pública. Então, a gente tem o formulário online, as oficinas regionais, uma entrega da versão preliminar do plano, a consulta pública virtual, e aí a gente tem a versão final do plano fechada, né, para publicação. E aí, um pouquinho dos próximos passos. Então, aqui está o QR Code para as oficinas regionais, para pré-inscrição, né? A gente está confirmando, já que as vagas são limitadas, a gente está mandando a confirmação para todo mundo. Então, inscrições encerradas para Campinas e sai hoje a confirmação. E aí está aberto ainda todas as outras todas as outras inscrições para as oficinas, né? E aqui as datas prevista de fechamento das inscrições para cada uma delas. Então, quem quiser também pode fazer aí através do link que está no QR Code. Quero agradecer muito pelo convite, né, da Jennifer para fazer a moderação. Agradecer em nome do ICLEI também todo mundo que está participando. Deixo aqui o convite para participarem através do link. Estou deixando mais tempo aqui na tela, gente, para vocês conseguirem pegar, né? Esse link é o link do formulário, quero deixar ele mais tempo aqui aberto para participar do Plano Nacional de Arborização Urbana. E falo para que, mesmo pessoas que não sejam atuantes no setor, né, mas que sejam moradores ou que estejam interessados no tema, que participem das oficinas presenciais e que também preenchem o formulário, né, de acordo com o conhecimento que tem. E com certeza vai fazer grande diferença aí no nosso processo e na iniciativa do Planalto. Muito obrigada. Eu vou dar uma olhada aqui no tempo, se a gente vai conseguir fazer alguma pergunta. Se a gente tem alguma pergunta. Acha que dá tempo, Jennifer, para a gente? Acho que a gente já passou um pouco do tempo, né? A gente Então, passou, mas vamos fazer umas respostas. Eu vi aqui a pergunta do Denis, que foi uma pergunta muito linda que eu queria trazer. Que ele pergunta como que as pessoas que não têm formação ou não têm ligação com o setor ambiental, como que eles podem contribuir com essa construção, né? Eu adorei essa pergunta, porque a arborização ela é de todos, ela é responsabilidade de todo mundo, e ela é muito assim, é o que a gente tem, como no Brasil a gente vive, a maioria das pessoas nas cidades, é o que a gente tem de mais próximo de vegetação no nosso dia a dia é a arborização. Então, é muito bom quando a gente vê que pessoas que não são especialistas, que não estão atuando nessa área, se importarem com isso, é o que a gente mais quer, né? A Juliana falou sobre ferramentas de participação social. Juliana, se você quiser também dar uma resposta, mas eu queria falar assim, as nossas oficinas presenciais do Plano Nacional, elas estão com inscrições abertas, mas a gente tem um público-alvo um pouco mais específico, né? O nosso público-alvo, ele é um pouco mais de pessoas já atuantes na área, de especialistas, porque nós temos vagas limitadas por questões de logística para eventos presenciais. Mas a ideia dessas oportunidades online, da plataforma Redos, do formulário, é tentar garantir um pouco mais essa abertura para que todo mundo possa participar. Então, eu faço de novo, reforço esse convite da Marília, né, e de todos aqui, para que vocês acessem a plataforma, participem, enviem o formulário, né. Além disso, aquele cadastro ambiental urbano que eu tinha mencionado, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu para apoio à gestão municipal, ele tem um módulo que é do cadastro ambiental urbano da população, então, do usuário. Você também pode acessar essa ferramenta e você pode ajudar a fazer o cadastramento das áreas verdes urbanas do seu município. O cadastro ambiental urbano, ele, na verdade, ele está passando agora por alguns aprimoramentos, eu nem tenho certeza se esse módulo está disponível nesse momento, mas a gente está fazendo aperfeiçoamento e assim que tiver tudo disponível, a gente vai publicizar também essa ferramenta. Aí, não sei, Juliana, se você quer
se Eu você acho quer que eu quero complementar. complementar de uma maneira que as pessoas podem procurar nos seus bairros, próximo das suas casas, movimentos, organizações sociais que estejam atuando com esse foco, né? Então, se tem plantios comunitários, se tem trocas de sementes e mudas, né? Se tem trocar informações sobre a história dessas árvores. Quais são essas árvores símbolo de patrimônio cultural, histórico do bairro onde você vive? Como é que a gente pode cuidar dela? Qual é a condição de saúde dela? Estabelecer uma ponte de contato com o poder público. Mas será que a gente pode melhorar essa condição? Será que a gente pode cuidar? Será que a gente pode sinalizar, né? Trazer essa informação para uma maior amplitude, né, da nossa sociedade e também ser atuante nos conselhos municipais de desenvolvimento sustentável, sistemas que as prefeituras, né, podem criar de participação na arborização urbana. Então, também existe essa oportunidade, né, para as cidades, para elas criarem esses mecanismos, essas estratégias de chamar a população, ensinar e trabalhar o encontro da população com os técnicos, né, de arborização, com a academia, com os pesquisadores, criar mais oportunidades de troca de conhecimento. Eu acho que eu quero reforçar esse espaço de que vamos fazer plantio, um plantio bem dentro das regras, seguindo normativas. Então, chama a população para estar junto, conversa sobre aquele plantio. Não precisa fazer todos, mas ponha na agenda que um vai ser aberto para discussão e para aprendizado de todos de maneira igualitária. Eu acho que são muitas as oportunidades, falei poucas aqui, mas eu acho que essas já trazem um panorama. Legal, muito obrigada, Juliana. Obrigada, Jennifer. Acho que eu vou agradecer e já passar para o encerramento, que a gente passou bastante do tempo. Agradecer muito a presença de todos os parceiros, palestrantes, e todo mundo que está aí na audiência. Muito obrigada e boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Marília. Então, eu queria também agradecer, o pessoal ficou com a gente aqui. Tiveram outras perguntas, na verdade, que não vai dar tempo de a gente conseguir responder agora, mas, assim, a gente tem um conceito de arborização urbana que está no contexto do PL que a Analícia comentou, do projeto de lei que visa instituir uma política nacional de arborização urbana. A gente está tratando, no âmbito do plano, a arborização urbana como toda a cobertura arbórea, com árvores, arbustos e palmeiras nas áreas urbanas, pensando em áreas públicas e privadas, pensando na relação disso tudo com as áreas verdes, com as soluções baseadas na natureza, com a agricultura urbana, que também foi um assunto que surgiu aí no chat, várias pessoas fazem perguntas para a gente assim sobre a especificidade do plano, mas a ideia realmente é que esse plano nacional ele seja de âmbito nacional, de uma forma mais estratégica, que ele traga essa visão mais de coordenação da ação, e a gente espera que vocês também consigam nos dizer o que vocês esperam, o que precisa ter, e qual que é a corresponsabilidade de vocês em relação a essa ação mais estratégica, né? Então é isso que a gente espera nesse processo de construção. Então, obrigada, a gente está conseguindo fazer esse processo porque tem muita gente querendo participar, porque as pessoas estão mostrando esse interesse sobre a arborização, então a gente fica muito grato por esse interesse, né, por todo mundo que está participando, que está acompanhando o nosso processo de construção e pelos parceiros que tiveram aqui com a gente hoje e que estão junto com a gente nessa caminhada. Então, em nome aqui do nosso Departamento de Meio Ambiente Urbano, da Secretaria, né, do secretário Adalberto, aqui do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, eu agradeço a todo mundo. E aí continuamos o trabalho. Obrigada, gente. Abraço a todos. Obrigada.